A palavra de Deus diz que somente aqueles que recebem a Cristo como seu Salvador é que são chamados de filhos de Deus. Tópico 2: a esperança da vocação. Em sua petição a Deus, Paulo intercede para que o Espírito Santo ilumine os crentes a fim de saberem qual seja a esperança da sua vocação. Assim eles seriam capazes de experimentar e conhecer profunda e espiritualmente os privilégios de serem vocacionados, podendo dizer que tal esperança divide-se em pelo menos 3 aspectos, ou seja, o crente ele tem que entender e conhecer profunda e espiritualmente os privilégios de ser um vocacionado, ou seja, de ser um escolhido, de ser um chamado, de ter aceitado essa vocação, de ter aceitado esse chamado do Senhor Deus. E isso, nós podemos dizer que essa esperança divide-se em pelo menos 3 aspectos. O primeiro é: Deus chamou pessoas no passado, 2 Timóteo 1:9. Ou seja, uma chamada em que ele teve a iniciativa por meio da eleição em Cristo, da qual nós fazemos parte. Tópico B: a chamada abrange serviço e santificação no presente, Filipenses 3:14. Isto é, achar-se irrepreensível, viver em comunhão e andar de modo digno, ou seja, não adianta apenas Deus te chamar, mas para cumprir esse chamado você tem que andar de modo digno, tem que ser uma nova criatura, tem que largar o pecado, tem que largar os vícios, tem que largar a vida leviana, tem que largar o erro, o engano, e então você, somente assim, você vai viver em comunhão com Deus e andar de modo digno de um filho de Deus. Tópico C: a participação gloriosa no futuro, ou seja, no futuro você vai ter uma participação no reino do Senhor nosso Deus. Por isso que nós vivemos aqui nesta terra como peregrinos, né? Nós sabemos que a vida terrena não é para sempre. O apóstolo Pedro diz que a vida do homem é como um vapor, ela aparece e logo desaparece, ninguém vive para todo sempre. E nesses dias de pandemia, o que mais as pessoas têm temido é o quê? A morte. Parece que a morte nunca esteve tão próxima do ser humano como teve agora. E todo mundo sabe que a morte é uma coisa natural, que as pessoas morrem, mas devido a esta crise desse vírus, muitas pessoas estão tendo mais medo da morte. Tópico 3: as riquezas da glória da sua herança. Na oração, o apóstolo pede para que os crentes entendessem as riquezas da glória da sua herança. A expressão sua herança enfatiza que Deus deu aos seus eleitos, né? Colossenses 1:12. Já o termo riqueza refere-se às maravilhosas bênçãos que acompanham o plano da salvação, tais como o perdão dos pecados, a adoção de filhos e a bênção que serão desfrutadas no porvir, como, por exemplo, vermos a Deus, a Cristo e o adorarmos. Apocalipse 22, 3 e 4. Sim, no dia aprazado, os fiéis estarão reunidos nas bodas do Cordeiro. Apocalipse 19, 7 e 9. Então os salvos tomarão posse da herança preparada desde a fundação do mundo, tendo o conceito do poder de Deus para a sua igreja. Ele salva o homem através da obra redentora de Cristo, faz do homem uma nova criatura, tira o homem dos pecados, perdoa os seus pecados, lhe dá a esperança da vida eterna, lhe dá poder, lhe dá discernimento espiritual para viver aqui nessa terra, faz dele uma nova criatura e depois ainda lhe promete as riquezas da glória da sua herança. Nós já ficaríamos satisfeitos somente de ter
o dom da vida eterna, somente de ter a herança da vida eterna, de viver eternamente com Cristo. Mas não, Deus tem mais ainda para nos dar. E nós vemos aqui que no porvir, o Senhor Deus, ele vai nas bodas do Cordeiro, quando Jesus Cristo casar com a sua noiva, ele vai dar cada um segundo as suas obras, porque Deus é justo. Aquele que trabalhou muito receberá muito, aquele que trabalhou pouco receberá pouco. Mesmo lá na salvação, mesmo já tendo sido salvos, mesmo já tendo sido o corpo glorificado, mesmo assim ainda Deus ele vai dar o seu devido galardão para cada um dos teus servos. O tópico 2, a sobreexcelente grandeza e força do poder divino. O poder divino é imensurável e nada pode detê-lo. Em sua carta, Paulo esmera no esforço de traduzir grandiosamente e a eficácia desse poder que opera em favor dos crentes. A sobreexcelente grandeza do seu poder. O apóstolo orou para que os salvos pudessem entender a sobreexcelente grandeza do poder de Deus. Perceba que a palavra sobreexcelente é traduzida do grego uperbalor, que na forma adjetiva significa extraordinário, algo que vai além, né? Já a expressão seguinte, megetos, quer dizer grandeza. O objetivo é enaltecer a magnitude do poder de Deus, que a tudo sobrepuja, né? Mateus 26, 64. O termo dunamis, aqui traduzido por poder, indica feitos miraculosos, que requerem força fora da medida, Atos 8,13. Logo, a repetição desses termos indica que apenas o maior de todos os poderes é capaz de realizar a transformação e a salvação do homem, segundo Pedro 1,4, e que somente um poder tão grande assim pode operar e concretizar as bênçãos inclusas na esperança da vocação e nas riquezas da herança, Efésios 1:18. Então nós vemos que é algo que vai além da mente humana, é algo que o ouvido não ouviu, que o olho não viu e que não desceu no coração do homem. É isso que Deus preparou para aqueles que o amam, né? E você vê que o apóstolo Paulo usou adjetivos aqui bem específicos para descrever isso, adjetivos como extraordinário, grandeza, né? Feitos miraculosos, fora da medida, né? Então é tudo isso que Deus tem preservado para aqueles que o amam. Continuando, a força do poder divino na sentença segundo a operação da força do seu poder, Efésios 1:19. O apóstolo faz uso de 3 vocábulos gregos concordes entre si. Primeiro, a palavra operação, que é a tradução de energeia, e também significa eficácia, sinalizando a ideia de poder em atividade, Colossenses 1:29, ou seja, poder em ação, poder em atividade. Segundo, a expressão força vem do termo kratos, que traz a ideia de intensidade. E finalmente, ischus, que significa o poder inerente de Deus, João 1:12, 2 Pedro 2:11. A associação desses conceitos revela o poder potencial de Deus que, inerente à sua natureza divina, opera em favor dos que creem. Para aprofundar essa impressionante descrição, Paulo apresenta 3 exemplos irrefutáveis da força deste poder. O primeiro é a ressurreição de Cristo. Segundo, sua ascensão à direita de Deus nos céus. E terceiro, sua elevação acima de todo domínio, de tudo. Jesus está acima de tudo, dos anjos, das potestades. Jesus está acima de tudo. Continuando, Cristo, nosso exemplo de exaltação. Neste ponto, veremos 3 aspectos da exaltação de Cristo que atestam a grandiosidade do poder de Deus disponível também para os crentes.
Cristo, as primícias dos que dormem. Paulo enfatiza que o poder de Deus se manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos. De fato, o Novo Testamento descreve a ressurreição de Cristo como obra do poder de Deus Pai. Está em Atos 2:24, 3:26, 17, 31. Ao ressurgir dentre os mortos, Cristo foi feito as primícias, ou seja, o primeiro a ressuscitar e não morrer mais, não voltar mais à sepultura. Por quê? Teve vários casos de ressurreição, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, mas essas pessoas ressuscitaram e tornaram a morrer. Agora, essa ressurreição de Cristo que ressuscita e não torna mais a morrer, ele foi o primeiro e isso ele garantiu para a sua igreja, para nós também. Um dia também nós iremos ressuscitar e não morrer mais. Seremos assim como ele é, viveremos eternamente, como Cristo também é eterno, nós viveremos para todo sempre. Assim sendo, a ressurreição de Jesus é a garantia de que seremos ressuscitados. Ele ressuscitou e deu a garantia de que assim como ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. O mesmo poder que ressuscitou a Cristo está disponível também aos salvos. Deste modo, os crentes vencerão a morte e se erguerão gloriosamente de seus sepulcros para reinarem com Cristo eternamente. João 5, 28 e 29, Filipenses 3, 20 e 21. Assim como ele venceu a morte, nós também venceremos. Continuando, Cristo é elevado à direita de Deus. Paulo reforça o poder de Deus quando da elevação de Cristo ao trono, ou seja, ele enfatiza, pondo à sua direita nos céus. Aqui está em foco a ascensão de Cristo, em referência à promessa messiânica do Salmo 110 e de Atos 1:6, que ele seria elevado às alturas, estaria acima de todo nome, lá no céu seria chamado de o Rei da Glória, e depois no fim dos tempos ele seria chamado de o Filho de Davi, se assentaria no trono de Davi e colocaria os inimigos debaixo dos seus pés. O grau de exaltação para uma posição de honra e autoridade indica o completo triunfo de Cristo sobre o pecado e as forças do mal. Filipenses 2, 9 e 11, Colossenses 2 e 15. Esse triunfo também está assegurado aos salvos, em 1 Coríntios 15, que fala a respeito da ressurreição, a respeito da derrota da morte, que é o último inimigo a ser derrotado. E endossa a nossa participação na vida celestial, conforme indica a expressão, nos fez assentar nos lugares celestiais. Assim, tanto a ressurreição como a ascensão de Cristo são obras do poder do Pai. Assim como ele foi exaltado, nós também seremos exaltados. A palavra de Deus diz que a igreja se assentará com ele em trono para julgar as nações, que a igreja receberá um lugar de honra, os santos de Deus. Você vê que lá no fim dos tempos, quando Jesus voltar a esta terra, a palavra de Deus diz que ele virá com os seus anjos e milhares dos seus santos, ou seja, aqueles que foram arrebatados. Cristo exaltado sobremaneira. Neste ponto, Paulo ensina que o poder de Deus exaltou a Cristo acima de todo principado, poder e potestade e domínio, e de todo nome que se nomeia. Significa que ele foi exaltado acima de toda eminência do bem e do mal, e de todo título que se possa conferir nesta era e também no porvir. O resultado desse triunfo traz duplo benefício para a igreja. Primeiro, que Deus fez Cristo cabeça da igreja. E segundo, que Deus designou a igreja para ser a expressão plena de Cristo. Isso significa que nenhum poder pode prevalecer contra a igreja do Senhor Jesus. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, sabe por quê? Porque o meu Messias, o seu Messias, Jesus Cristo, ele disse: é-me dado todo o poder nos céus e também na terra.
e todo joelho vai se dobrar perante ele e toda língua irá confessar que ele é o Senhor. E é isso que o apóstolo Paulo nos passa nesta carta direcionada à igreja de Éfeso e também direcionada para a igreja dos dias atuais. É isso que o apóstolo Paulo quer que todos venhamos entender: o poder da glória do Pai, o poder da glória de Deus, o poder que está na igreja. A igreja tem poder para orar, a igreja tem poder para curar o mundo, a igreja tem poder para transformar vidas, porque o poder da igreja vem do poder de Jesus. Tudo isso que está acontecendo no nosso mundo é também um ponto de que a igreja tem que parar para meditar qual é o seu papel neste mundo. É somente brigar por poder, por posição? Não. O papel da igreja é levar esperança, é levar o poder de Deus para o mundo, é levar o poder de Deus para aqueles que estão chorando, para aqueles que estão enfermos, para aqueles que estão desesperados, porque a igreja tem esse poder, porque Jesus deu esse poder para a igreja. Concluindo, embevecido com as bênçãos espirituais, Paulo mantém a adoração contínua ao eterno Deus, atitude que deve ser seguida por todos os salvos. A compreensão das dádivas da salvação demonstra o excelso valor daquilo que Deus fez por nós. Seus atos poderosos viabilizam a transformação e a glorificação dos que creem. Aleluia! Somente aquele que crê, somente aquele que o aceitou como seu Senhor, somente aquele que foi iluminado espiritualmente, ele tem o discernimento de tudo isso que está acontecendo, de tudo isso que está acontecendo no mundo, no nosso país, na minha cidade, na sua cidade, de tudo isso que veio pegar aqueles que creem e também aqueles que não creem, porque eu creio que em tudo isso tem um avivamento para o mundo, porque o mundo teve um estalo, o mundo passou a temer a morte, o homem passou novamente a compreender que a vida dele não é nada. Se tira o fôlego de vida dele, ele morre. E a igreja tem que compreender o seu papel também no meio de tudo isso, ajudando como pode, orando, não deixando de fazer a sua parte. Nós sabemos que isso tudo também atingiu em cheio as igrejas. Nós não podemos mais nos reunir, mas nós vemos que a igreja poderosa, aquele que faz parte da igreja, eu sou igreja, você também é igreja, ele pode ficar entristecido, mas nunca abalado, e nunca desistir da fé em Cristo Jesus, e sabendo que um dia isso vai passar. E se não passar também, que seja feita a vontade de Deus, e Ele está no controle de tudo. Isso não pegou Deus de surpresa. Deus já sabia de tudo isso. E se isso está acontecendo é porque Deus permitiu. E somente você, que é iluminado espiritualmente, pode discernir tudo isso. Amados irmãos, Deus abençoe os irmãos em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe você por ter assistido esse vídeo. Se você gostou, compartilha, deixa aí os seus comentários e que Deus venha nos abençoar no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Curva a sua cabeça agora. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por esses momentos que o Senhor tem nos concedido na sua presença. Obrigado pela sua palavra, obrigado pelo teu ensino. Que o Senhor venha confortar os corações daqueles que estão tristes, daqueles que estão desesperados. Que o Senhor não venha deixar faltar o alimento na mesa do pai de família. E que o Senhor venha, ó Pai querido, confortar o coração daqueles que estão angustiados. E nós sabemos que isso tudo vai passar, porque o Senhor está no controle de tudo. Em nome de Jesus. Amém.